Pai do Senhor Jesus para os irmãos. Quero agradecê-lo a cada um pelo privilégio de estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a você, meu irmão, que está aí do outro lado, que está me dando a oportunidade, através deste meio de comunicação, de estar entrando no seu lar nesta noite. Desde já, quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando algo da parte de Deus para você que estará aí deste lado. Se encontra no livro do 2 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 20. Título em negrito está escrito: Ezequias restabelece o culto a Deus. Está escrito a palavra de Deus. Então o rei Ezequias levantou-se de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrificá-lo expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. Disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que ofereceram sobre o altar do Senhor. E eles mataram bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhante, mataram os cordeiros e aspergiram sobre o sangue sobre o altar. Meus amados irmãos, aqui o rei Ezequias ele estabelece o culto a Deus, a qual outrora os reis antecessores, os reis de Israel, profanaram o templo, profanaram aquilo que era sagrado a Deus. Então Deus levanta esse rei chamado Ezequias para restabelecer aquilo que se havia perdido outrora. E ali ele faz a reunião sobre os sacerdotes e os maiorais, aqueles que tomavam a frente dos trabalhos da casa do Senhor. E eles oferecem sacrifício a Deus, como está escrito no versículo de número 21, sacrifício expiatório. Faz esse sacrifício pelo reino e sacrifício pelas próprias vidas. E diz a Bíblia Sagrada que eles tomam 7 cordeiros, 7 bodes, 7 novilhos e faz a expiação pelo santuário e por Judá. Então, os sacerdotes mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o reino ordenado que se fizeram aquele holocausto, o sacrifício pelo pecado por todo Israel. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles tinham pecado, tinham deixado de cultuar a Deus para adorar deuses estranhos, deuses feitos com a própria mão, Deus feito com mãos humanas, esquecendo os mandamentos de Deus, a qual Moisés escreveu no livro do Êxodo capítulo 20, para adorar as coisas feitas com mãos humanas. E diz a Bíblia que o rei ele pede que os sacerdotes fizessem sacrifício por Judá, pelo reino e pelas próprias vidas. E ali eles fazem o sacrifício, eles fazem a expiação pelos pecados e restabelece o culto a Deus.
Porque se eles não fizessem isso, amados e queridos irmãos, o culto a Deus não serviria de nada. O culto a Deus não era restabelecido. Então, tinha que ter sangue. O sangue na Bíblia, ele simboliza a vida. O sangue, ele simboliza a vida. E através desse sacrifício, restabelecia o culto a Deus. Então, diz a Bíblia Sagrada, que ali restabeleceu o culto. E os levitas, houve festa naquele lugar. E hoje, Deus te chama e Deus me chama para restabelecermos o culto. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Muitas das vezes, queridos e amados irmãos, estamos vendo que as congregações estão fechadas. E nós sabemos que as congregações são um lugar onde que o povo se reúne para ofertar sacrifícios a Deus. Estamos vivendo o que já aconteceu outrora, no livro do Êxodo, quando o povo estava sendo oprimido há cerca de 430 anos por Faraó. Estamos vivendo nos dias atuais, os governadores fechando as igrejas, oprimindo o povo de cultuar a Deus. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha querida irmã, que o governador do Egito, ele pode estar fechando as congregações, mas eu quero lhe dizer que o céu está aberto. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E se você, aleluia, Deus me chama e chama você para estabelecermos o nosso culto racional, o nosso devocional diário, o nosso sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor. E Deus, ele usa o rei Ezequias para restabelecer o culto. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Você pode estar não cultuando nas congregações, mas você pode restabelecer o culto no seu lar. Você pode restabelecer o culto em sua casa. Louvado seja Deus. Estamos vivendo coisas que o povo de Israel estava vivendo outra hora, quando estava escravizado no Egito com o Faraó por cerca de 430 anos, e Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel. E aqui a Bíblia Sagrada, ela se refere, louvado seja Deus, Deus levanta Ezequias, a qual o povo de Israel outrora tinha deixado, abandonado as leis de Deus, os princípios morais de Deus, a qual Deus estabeleceu, aleluia, louvado e engrandecido pelo um homem chamado Moisés, louvado seja Deus, para escrever o livro dos seus mandamentos. E o povo, eu vejo na Bíblia Sagrada que o povo abandonou, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Deus levanta esse rei chamado Ezequias para restabelecer o culto. Louvado seja Deus. Talvez você, aleluia, que outrora cultuava a Deus com mais intensidade, louvado seja Deus, com as coisas que estão acontecendo, louvado seja Deus, ao nosso redor, ao nosso derredor, paramos, nos desanimamos. Mas eu quero, louvado e engrandecido o nome do Senhor, falar para você, meu amado, falar para você, minha irmã, restabeleça um culto dentro do seu lar, monte um altar de adoração, aleluia Jesus, no seu lar, porque as congregações estão fechadas, mas o céu está aberto, louvado seja Deus. E eu quero lhe dizer, meu amado e meu irmão, que aonde Jesus está, algo acontece. Louvado seja Deus, porque nós não estamos presos em mãos humanas, nós não estamos presos, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus fala, louvado seja Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você, louvado seja Deus, não está vendo as coisas acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque você não estabeleceu um altar de adoração dentro da sua casa, dentro do seu lar.
Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E aqui Deus usa esse homem chamado Ezequias, um rei de Israel. Louvado seja Deus. Para restabelecer a adoração. Para restabelecer, louvado e engrandecido o nome do Senhor, a adoração ao único Deus vivo, ao único Deus de Israel. Louvado seja Deus. E ali, quando ele resolve restabelecer o culto de adoração, diz a palavra de Deus que houve adoração, houve louvor em Israel. Quando eles sacrificaram ao Deus Todo-Poderoso, houve adoração, houve louvor. Louvado seja Deus. Bem, isso é na minha vida e na sua vida, que quando, louvado seja Deus, nós restabelecemos o culto a Deus, em nossa vida espiritual, a adoração. Em nossa vida, a adoração. Em nossa vida, a alegria. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, que respondeu Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmo, ao Senhor, chegai-vos, trazei sacrifícios e ofertas de louvor. A casa do Senhor e a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade, todo o coração, trouxeram. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade de sacrificar a Deus. Tem que ter vontade de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Porque eu quero lhe dizer que quando nós sentimos o desejo de cultuar a Deus, não há barreira, não há impedimento. Louvado seja Deus. Por quê? As lutas podem acontecer, mas quando você tem um coração voluntário, um coração de fiel adorador ao nosso Deus, nós fazemos culto ao Senhor. Nós fazemos sacrifícios a Deus. Naquele tempo, o sacrifício era de bode, de novilhos, de pomba. Mas hoje, louvado seja Deus, nós temos um sacrifício verdadeiro. O Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, o sacerdote do sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você que estava outra hora dentro da casa do Senhor, outra hora lendo a palavra de Deus, outra hora obedecendo a palavra de Deus, e possa ter saído dos caminhos do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, meu amado, meu irmão, receba essa palavra, que Jesus está de braços abertos para vos receber. Louvado seja Deus, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e Ele continua, louvado seja Deus, à destra do Pai. Louvado seja Deus, porque Ele te ama, que se não fosse assim, Ele não teria dito, louvado seja Deus, que é onde Ele está, louvado e engrandecido o nome do Senhor, Ele iria preparar lugar, para que onde Ele estivesse, nós estaremos junto com Ele. Ele fala, não turbe o vosso coração, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também venceremos se nós estamos verdadeiramente nele. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Temos que restabelecer o culto a Deus. Temos que estar na presença de Deus. Temos que estar glorificando o nome do Senhor. Ainda que se levante o mal para nos tirar da presença de Deus. Ainda que o inimigo lance pratos sobre as nossas vidas, temos que estar olhando para a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus, Ele é fiel, meu amado. Deus, Ele é fiel, Ele continua sendo o mesmo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Fica com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que temos que voltar, restabelecer o culto a Deus. Ezequias restabeleceu o culto a qual o povo tinha abandonado a palavra de Deus. O povo tinha deixado de adorar a Deus para adorar deuses feitos com as próprias mãos. Mas graças a Deus,
Graças a Deus, ainda tem aqueles que não se prostraram a Baal. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda tem os remanescentes. Ainda tem aqueles que não se prostraram a deuses estranhos. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Não importa o que estamos passando, temos que manter os nossos olhos em Cristo, na palavra de Deus. Temos que buscá-lo, restabelecer o culto a Deus dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Não deixar de cultuar a Deus, porque o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. As congregações estão fechadas, mas o céu está aberto. Porque quando nós nos prostramos diante da presença de Deus, sabemos que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração da igreja. A igreja, ela não é parede. A igreja, ela não é parede, porque Deus, Ele não habita por coisas feitas por mão humana, mas sim coisas feitas pelas suas próprias mãos. É eu e você que somos o templo. É eu e você que somos a igreja do Senhor. Por mais que estejamos separados, por mais que não estejamos em grupo nas congregações, mas quando nós nos juntamos em espírito e em verdade, sabemos que algo acontece. Quando nós oramos, quando nós deixamos os nossos fazeres naturais, físicos, materiais, para buscarmos a presença de Deus, para entrarmos numa comunhão espiritual, sabemos que nós nos unimos em espírito, porque a palavra fala que Deus, Ele é espírito, e importa que aqueles que adorem o Pai, adorem em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E é necessário que venhamos adorar o Senhor, não nesse monte, mas aonde Deus estabelece, onde que Deus te colocar. Pode ser na empresa, pode ser na sua casa, pode ser na rua. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, dá graças ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de perfeito louvor. Esse Deus que tira o homem do lamaçal do pecado, do encharco de lodo, e lhe faz assentar como príncipe e princesas do Senhor. Temos que preencher o nosso coração com a palavra de Deus. Temos que buscar a direção pela palavra de Deus. O salmista Davi falou no Salmo 119, versículo número 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. Temos que restabelecer o culto a Deus, o nosso culto racional, nós sacrificar a Deus. O sacrifício é você deixar o comodismo e buscar a Deus em oração, em jejum, na palavra, se separar para Deus. Ei, meu amado, ei, minha amada, quando nós buscamos ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, através da palavra, nos separando, a bênção nos acompanha. Jesus nos abençoa, porque temos comunhão para com o Pai, temos comunhão para com o Filho, temos comunhão com o Espírito Santo. Esta é a palavra forte, palavra de adoração. Estamos próximos da Páscoa, estamos próximos. Quando eu vejo o nome Páscoa, eu me lembro do Cordeiro de Deus, eu me lembro de Jesus de Nazaré, eu lembro da palavra de Deus, que foi pós-Páscoa, foi na Páscoa que o povo de Israel foi liberto, foi na Páscoa, meu amado e minha amada,
que o povo de Israel, que estava preso, que estava cativo, que estava sendo escravizado por cerca de 430 anos no Egito, Faraó o prendendo. Louvado seja Deus e engrandecido é o seu nome. Eu vejo na palavra de Deus que nesses últimos dias não está sendo diferente. É os nossos governantes querendo oprimir a igreja que foi comprada e lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, querendo prender, querendo que o povo pare de cultuar a Deus. Louvado seja Deus, querendo parar o povo. Mas eu aprendo na palavra de Deus que quanto mais o povo é oprimido, mais o povo cresce. Alava subcantarabacai. Quanto mais o povo ele é oprimido, mais Jesus, mais Deus dá graça para que o povo venha crescer na sua presença. Eu aprendo na palavra de Deus, e hoje não é diferente. Os nossos governantes querendo oprimir a igreja, querendo parar a igreja, mas eles podem fechar as placas de igreja, as congregações, mas a igreja que foi comprada e lavada no sangue do Cordeiro, ela não para, porque você tem o livre acesso de cultuar ao Senhor no seu lar. Você tem o livre acesso de buscar a presença de Deus no seu lar, de fazer o culto de ação de graça no seu lar. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, minha amada? O véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluia! O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem um livre acesso. Quando você entra na presença de Deus para cultuar a Deus, saiba você que aquilo que nos impedia de adorar a Deus, Jesus levou na cruz do Calvário, que era o meu pecado, o seu pecado. Ele nos comprou, nos lavou, nos remiu e vai nos levar para o céu, porque essa é a promessa. Deus não nos prometeu riqueza na terra não, mas Ele nos prometeu riqueza no céu, que é a salvação, que é a vida eterna. É o que eu aprendo nesta palavra. Eu aprendo que nós temos que restabelecer o culto a Deus, a palavra de Deus. Ei, meu amado, ei, minha amada, o mundo pode nos oprimir, o diabo pode usar a vida dos ímpios para nos oprimir, mas quando nós estamos com a vida no altar, a nossa casa, o nosso lar, é adoração, é a busca constante do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, louvado seja Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa, porque nós habitamos, na presença de Deus, nós habitamos na sombra do Onipotente e temos descanso, porque eu vejo na palavra de Deus, eu aprendo com Deus, eu aprendo com o Divino Espírito Santo, aleluia, eu aprendo na sua palavra. Quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. E eu creio que tudo isso há de passar. Eu creio que quando isso passar, ainda haverá um avivamento sobre a terra. Mas os crentes têm que buscar a face de Deus, porque lá em 2 Crônicas está escrito: se o meu povo se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu descerei e sararei a terra. E é por isso que nós temos que nos arrepender a cada dia, não nos deixar se contaminar com as coisas deste mundo, porque nós estamos nesta terra, mas não somos dela. Temos que estar com os olhos fixos no Senhor Jesus. Temos que restabelecer o culto de adoração, o sacrifício a Deus, a nossa oração, o nosso louvor. Porque a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores. Eu vejo, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus, quando o povo de Israel, louvado e engrandecido é o seu nome, eles se arrependem de seus pecados, Deus dá a direção a ele.
Isso quando o povo de Israel se via oprimido, estava no Egito. Deus levanta Moisés para libertá-lo. Deus liberta, envia as pragas no Egito. Ele atinge, louvado seja Deus, os primogênitos do Egito. Só que ele fala, aleluia, para Moisés, para falar para os israelitas, os hebreus, para matar o cordeiro, para fazer o sacrifício a Deus. E quando ele mata o cordeiro, Moisés fala para expungir o sangue nos umbrais da porta. Ei, meu amado, eu aprendo nessa palavra, louvado seja Deus, que quando o nosso sacrifício, fazemos o sacrifício a Deus e colocamos o sangue do cordeiro nos umbrais das nossas portas, o anjo do Senhor, o anjo da morte que tinha passado pelo Egito, que atingiu, ele não atinge os hebreus, o povo hebreu, porque tinha a marca de Cristo, tem a marca do sangue do cordeiro. Bem, isso é na minha vida e na sua vida. Quando nós temos a marca do cordeiro, quando nós temos o sangue de Cristo nos umbrais das nossas portas. Qual é as portas? A porta é o meu coração e o seu coração, que está com a marca de Cristo. O mal, as pragas não chegarão à nossa tenda. Mas temos que estar na presença de Deus. Temos que estar buscando a direção do Espírito Santo. Temos que estar diante a vontade de Deus. Temos que estar buscando a sua presença dia após dia. Temos que estar debaixo da bênção de Deus, porque Deus fez grandes feitos naqueles tempos. Deus operou maravilha naquele tempo. Deus direcionou o povo no Egito, na saída do Egito, sobre o deserto, à noite, numa coluna de fogo, e de dia, numa nuvem. Ei, meu amado, na presença de Deus há descanso. Debaixo da mão de Deus há descanso. Na presença de Deus há direção, porque Deus direcionou aquele povo. Deus o alimentou, Deus deu água. Mas eu espero em Deus ainda que nós iremos chegar ao céu. Porque eu aprendo nessa palavra, louvado seja Deus, que muitos não entraram. Não era para durar 40 anos. Mas sim 40 dias. Deus fez o povo de Israel girar pelo deserto por cerca de 40 anos, numa viagem que era para 40 dias. E muitos pereceram por causa da murmuração. Muitos pereceram no caminho. Não chegaram a ver a promessa por causa da murmuração. Por causa dos desejos do Egito que estava ainda nos coração do povo. E temos, amados, que tirar tudo que está do Egito dentro de nós. Temos que tirar tudo que está no Egito de dentro de nós. Temos que olhar para dentro de nós, ver o que está nos contaminando, que está nos tirando da presença de Deus, para que venhamos entrar na terra prometida. Temos que restabelecer o culto a Deus, nosso Senhor. Temos que cultuar. Talvez você tenha parado na caminhada. Talvez você, outra hora, estava na congregação, glorificando o nome do Pai, e saiu da presença de Deus,
e tenha falado no seu coração: eu não mereço, eu pequei, fez igual aquele filho pródigo. Mas eu quero falar para você que Jesus, ele está com os braços abertos para te abraçar, porque ele te ama. Eu quero dizer também para você, meu amado e minha amada, que está me assistindo, que através deste meio de comunicação, está me assistindo, está me dando a licença aonde está entrando no seu lar, que você fica firme com Deus, por mais que ainda tenha as lutas, as dificuldades, mas não saia da presença de Deus. Clame o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder. Ainda que venhamos estar vivendo momentos de dificuldades, o caos que está assolando o planeta Terra, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Sabemos que desta terra iremos morar na glória. E lá a abundância de alegria. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor. Que nada, meu amado, que nada, minha amada, venha te tirar a atenção da palavra de Deus. Que nada venha te tirar da presença de Deus. Porque você é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Que mais vale uma alma ganha, salva, do que todo mundo perdido. Eu não quero ferir o texto a qual outra hora eu estava lendo, que é o livro de Ezequias, quando ele restabelece o culto a Deus. Mas eu vejo muitas coisas, desde o Êxodo, quando Deus levanta Moisés até o tempo dos monarcas, dos juízes sobre a terra, que sempre o povo estava louvando a Deus. Sempre o povo, quando Deus levantava alguém para direcionar o povo, ele louvava a Deus, e outra hora saía da presença de Deus, se contaminava com as coisas deste mundo. E Deus levanta um homem chamado Ezequias para restabelecer o culto a Deus. E Deus, nesta hora, meu amado, minha amada, te chama para restabelecer o culto. Te chama para restabelecer o altar. Ei, cultuar a Deus nas igrejas é bom. Louvar a Deus dentro da congregação é bom. Mas Deus também te chama para restabelecer o altar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você vem adorar a Deus. Por mais que o inimigo tente nos oprimir, nos afligir, mas nós somos um povo comprado e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Estamos nesta terra, mas não somos dela, não. Nós não somos desta terra, não. Nós somos do alto. Nós somos um povo escolhido por Deus. Ei, meu amado. Ei, minha amada. Restabeleça o culto no seu lar. Glorifica o nome do Senhor no seu lar. Glorifica o nome dele dentro do seu lar. Porque a Bíblia fala que quando o rei Ezequias, ele restabeleceu o culto, houve adoração em Israel. Ele restabeleceu o culto, prestou um sacrifício a qual mandou os sacerdotes fazer. E quando ele restabelece o culto, eles começam, conforme o sacrifício, eles começam a louvar a Deus. Eles começam a adorar ao Senhor. As bênçãos do Senhor chegam sobre a congregação.
Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo a vinda do Senhor nosso Deus. Os últimos dias da igreja na terra. Quem está de pé, que vigie para que não caia. E você, meu amado, que está afastado da presença de Deus, volte. Volte, porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Que a palavra de Deus, ela se cumpre dia após dia. Vemos que está morrendo gente após dias. Gente após dia. Vemos as santas e sagradas escrituras se cumprindo. E não damos crédito à palavra de Deus. Estamos vendo o que está escrito em Mateus 24. E não damos crédito à palavra de Deus. Estamos vivendo a igreja primitiva, o tempo da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, a qual havia perseguição pela igreja, a qual os irmãos da igreja primitiva cultuava dentro dos vossos lares, com medo da repreensão dos perseguidores. E não estamos dando crédito à palavra de Deus? Ei, meu amado. Ei, minha amada. Volte para Jesus. Fique na presença de Deus. Falai. Rabacalabassubi canta lavassou. Xarabacalamancho carabacalabassubi canta rabacalabasebe alavassou. Xaraimancho carabacalabassubi canta lavaxarabacai. Laimancho carabacalabassubi canta rabas. Alamancho cai. Oh, Espírito de Deus, salai, comancho carabacalabasébia. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Deus, a chegar, Senhor, na terra a qual o Senhor nos prometeu, que é a Nova Jerusalém, a cidade celestial e santa, que descerá do céu. Ajuda aqueles que se afastaram dos teus caminhos. E aqueles, ó Deus, que estão na tua presença, guarda e livre de todo mal. Eu quero orar por você, meu amado. Onde você esteja, se ajoelhe, que eu quero orar por você nesta noite. Irmã Luciene, estou orando pela vida da senhora. Irmão Israel, irmã Thalita e família, também estou orando pela vida da senhora. E do senhor, irmão Israel. Danilo, Jesus te ama, meu amado. Jesus te ama. Volte a congregar. Deus te abençoe. Natália, Jesus te ama. Deus te abençoe, viu? A todos que estão me assistindo nesta noite. Eu quero orar por você. Se ajoelhe aonde você estiver. Você que está fraco na fé. Você que está, outra hora estava cultuando a Deus. E as coisas deste mundo sufocaram e a semente, que a palavra de Deus não germinou. Que está afastado da presença de Deus. Jesus, Ele é o único caminho nesse momento a qual nós estamos vivendo. Não há outro caminho. O mundo está sendo oprimido por um vírus, pelo inimigo invisível. A humanidade em geral, ela está temendo a um vírus, mas não teme ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus. Deus, eu quero orar, Senhor meu Deus, por todas essas vidas que estão me assistindo.
através deste canal, Senhor meu Deus, deste meio de comunicação, Senhor. Que o Senhor alcance a cada um, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe o Danilo, Espírito Santo. Deus, fortalece a fé dele. Abençoe o irmão Israel. Abençoe a irmã Luciene e toda a família, Senhor. Abençoe a Natália e o Alex. Deus abençoe a todos aqueles que estão me assistindo e aqueles, meu Deus, que irão assistir, meu Deus, esta live. Ó Deus soberano e eterno Pai, Divino Espírito Santo, que a tua bênção, meu Deus, venha sobre a vida deles. Ó Deus, que eles restabeleçam o culto de ação de graça, meu Deus, nos seus lares, ó Pai. Pai, porque a tua palavra fala que aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra, ele descansa. Lama, sombra e comanchocarabacai. E Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor visite a cada um, Senhor. Que o coração de cada um venha borbulhar, venha queimar na tua presença. Ó Deus, assim, meu Pai amado, como Moisés, meu Deus, subiu naquele monte, Senhor, meu Deus, para buscar, meu Deus, a tábua dos 10 mandamentos. E aquele monte, Senhor, meu Deus, ele estremeceu com a tua glória e com a tua presença. Ó Deus, que assim seja com o coração de cada um, Senhor. Que ali, meu Deus, está vendo esta live. Que está, meu Deus eterno e santo, me assistindo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, o abençoe, meu Deus. Guarda desse vírus, guarda, meu Deus, desse inimigo invisível. Deus, que através desta live, meu Deus, as pessoas venham se conscientizar que nós estamos vivendo a tua palavra. Estamos vivendo os últimos dias da tua igreja na terra. Ó Deus poderoso, santo, assim como a tua palavra foi dita, ó Pai. Meu Deus, que meu Pai amado, o rei Ezequias, ele restabeleceu um culto, meu Deus, em Israel, em Judá, meu Deus. Quando o povo, meu Deus, tinha, meu Deus, deixado a tua presença, tinha deixado de cultuar a ti, ó Pai. Ó Deus soberano e eterno, nós estamos vivendo, meu Deus, outra hora, aquilo que o povo hebreu viveu, meu Deus, nos tempos antigos, meu Deus, no tempo do Êxodo, meu Deus, em nome de Jesus. E nós estamos vivendo também, Senhor, o tempo da igreja primitiva, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, a qual o teu povo, eles cultuavam nos lares, ó Pai. Mas eu creio, meu Deus, que após, meu Deus, esta tribulação a qual nós estamos vivendo, virá, Senhor, meu Deus, um avivamento sobre a terra, meu Deus. Porque sabemos, meu Pai amado, que tudo que nós plantamos, nós colheremos. Nós sabemos, ó Pai amado, santo e verdadeiro, meu Deus, que o Senhor marcou, meu Deus, um dia, meu Deus, para julgar a terra. Meu Deus, e a tua palavra fala que aqueles, meu Deus, que não estão com o nome escrito no livro da vida, o Senhor virá para julgar. Espírito Santo, meu Deus, meu Pai querido, que o Senhor guarde, meu Deus, aqueles que estão na tua casa. Meu Deus, e aqueles que, sim, meu Pai amado, que estão fora, que eles se arrependam dos seus pecados e entregue, meu Deus, a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, porque a tua palavra fala que as outras coisas o Senhor faz. Espírito Santo, meu Deus Todo-Poderoso, glorioso Salvador Jesus Cristo, eterno Pai, é a tua palavra, ela é verdadeira e ela é fiel e eficaz, Senhor. Deus, a tua palavra fala, meu Pai amado, que passarão os céus, passarão a terra, mas a tua palavra não há de passar, porque a tua palavra é fiel e ela veio para se cumprir. O Senhor não veio para julgar, Senhor Jesus, as nações, porque já tem que a julgue, que é a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Espírito Santo, eu venho restabelecer na minha casa, meu Deus, Senhor, meu Deus, o meu culto racional, o meu Pai querido, meu sacrifício vivo a Ti, meu Deus, que o Senhor receba, meu Pai amado, este culto, meu Deus, meu Pai amado, Santo, ó Senhor da glória, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba, Pai, em nome de Jesus, esse sacrifício, como um cheiro suave e agradável a tuas narinas. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão me assistindo e aqueles que depois irão me assistir. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.